Olá, me chamo Thaís Rios e vou apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica, intitulado Concepções e Práticas de um Defensor Público na Justiça Juvenil, um estudo de caso, supervisionado pela professora Maria Cláudia, do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Na introdução, a gente começa falando sobre a medida socioeducativa, porque a gente entende que a aplicação dessa medida como uma estratégia de ressocialização juvenil, ela não pode ser dissociada da responsabilização por esse ato infracional. Então, a finalidade é aliar a pessoa em condição de peculiar desenvolvimento com a infração cometida, destacando sempre que a sua aplicação não tem natureza penal. E aí, as ações sociais do Estado, elas são de suma importância para garantir que os princípios filosóficos do ECA sejam garantidos, embasados pelo paradigma de proteção, promoção social e prevenção. Então, ele substitui essas meras funções por uma educação social. E aí entra a justiça juvenil, porque a atuação dos profissionais da justiça juvenil é uma via prática mais central quando a gente pensa na efetivação de um sistema de justiça juvenil efetivo, fiel aos princípios preconizados no ECA e afinado com a política de direitos humanos. Então, o objetivo da nossa pesquisa é analisar as concepções e práticas que subjazem a prática da justiça juvenil no DF, perspectiva de um operador do direito que exerce essa função de defesa, um dos eixos estratégicos e estruturantes do sistema de garantia de direitos. E essa pesquisa de caráter exploratório visa levantar indicadores empíricos que servem para propor metodologia de trabalho, pautas de formação continuada, visando a maior qualificação desses profissionais. A metodologia utilizada foi análise narrativa, porque ela focaliza a dimensão subjetiva, envolvida na construção dos significados que compõem a experiência humana. Então, ela consegue abarcar essa complexidade do fenômeno. Ela acessa uma riqueza simbólica que está contida no relato da experiência, tanto subjetiva quanto institucional do sujeito entrevistado. Nosso participante é um defensor público desde 2003, no Núcleo de Assistência Jurídica de Execução de Medida Socioeducativa há 11 anos, e o objeto de investigação é a atuação profissional dele na defesa de adolescentes infratores. O instrumento de pesquisa é um roteiro de entrevista semi-estruturado e a entrevista foi realizada de forma remota. Nosso roteiro de entrevista tem 4 eixos: atuação e formação profissional, adolescentes, socioeducação e defensoria pública. Nossos resultados foram embasados a partir da análise dessa entrevista realizada. A gente conseguiu fazer indicadores empíricos e a gente conseguiu organizar em 4 categorias centrais. A primeira delas é a presença de preconceito e valores alinhados a práticas punitivistas no sistema de justiça. Então, o próprio defensor já tem um olhar crítico sobre isso, ele consegue compreender que há sim essas práticas punitivistas no sistema. Um exemplo disso é, por exemplo, a aplicação errônea da remissão acumulada, que é o perdão, jurídico acumulado com a execução de medida socioeducativa. A questão também de uma formação voltada para o conflito dentro do direito e não a conciliação ou a prevenção, dentre outras. Nossa segunda categoria é o desconhecimento sobre a adolescência e a cultura juvenil entre esses operadores, levando a dificuldade em lidar com esses adolescentes. Então, é um desafio para eles lidar com a especificidade desse público-alvo. A terceira é a dualidade sobre a efetividade da aplicação da medida socioeducativa, uma exequidade de prevenção ou um meio para garantir direitos. O que a gente percebeu é que, se por um lado o defensor defende que a medida socioeducativa é uma forma efetiva do Estado fazer uma coisa prática, efetiva na vida desse adolescente, visando a transformação social, ao mesmo tempo ele fala que não é através do direito penal, no seu sentido amplo, que a gente vai resolver o problema da criminalidade. Ele acredita que a prevenção é o caminho, mas que por N fatores a gente não consegue essa prevenção. E o último é a ausência de articulação em rede entre a justiça juvenil e outros eixos do sistema de garantia de direitos. Então, a gente compreendeu que há uma falta de compreensão mesmo até da potencialidade que a defensoria deve ter na articulação, tanto dentro de outros eixos dentro desse sistema, quanto em outras políticas de proteção para o adolescente. Então, a discussão que a gente teve e concluiu nessa pesquisa é que existe uma necessidade de estabelecer uma mudança cultural e de mentalidade desses atores jurídicos, de desconstruir entendimentos e práticas inquisitórias que ainda reverberam na justiça juvenil. Então, é preciso transformar a concepção desses operadores para concretizar o que é prescrito, o que está em lei, no real de suas práticas. E isso a gente consegue associar com a 4ª onda renovatória do direito, que diz sobre essa lacuna de formação humanística dos profissionais de justiça e diz justamente desse desafio, que é dar um passo a mais além da conquista legal, que é, por exemplo, do ECA.
fica a bibliografia que eu utilizei nos slides. Muito obrigada e aqui fica o meu contato.